Gente, esse é um programa especial, totalmente diferente de todos os que eu já lancei no canal para vocês. Todo mundo sabe, aliás, muitos que me acompanham sabem que eu dirigi uma igreja, fui pastor de uma igreja durante 4 anos em Fortaleza. E eu queria fazer um vídeo nesse assunto, nessa temática. E é algo que vem me incomodando já há algum tempo. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre um cidadão que mora nos Estados Unidos, que se diz cristão, e eu recebi um monte de comentários agressivos no meu canal, dos seguidores dessa pessoa, muitos extremamente grosseiros. Tem um menino passando aqui na bicicleta, tem que deixar ele passar. Muitos extremamente grosseiros, desrespeitosos. E eu, em momento algum, eu desrespeitei ninguém no vídeo que eu fiz. E aí eu comecei a ver mais a fundo as coisas que esse senhor andava falando. E um vídeo especial me chamou a atenção, porque nesse vídeo ele disse que foi convidado a se retirar de várias igrejas, mas que depois esses pastores se estreparam, se deram mal na vida, foram deportados, aquela coisa toda. E ele deixou no ar a seguinte mensagem: que quem mexe com ele, Deus iria vingar essa pessoa, Deus iria maltratar essa pessoa, Deus iria pisar essa pessoa, iria triturar essa pessoa. Aí eu fiquei pensando, caramba, essa mensagem ela se choca frontalmente com uma das principais mensagens do Evangelho. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 9, fala que: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se e foi obediente até o fim, até a morte. E aí Paulo ressalta o tipo de morte que Jesus teve. Ele diz: se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E é interessante esse contexto, porque naquela ocasião, naquele tempo, a morte de cruz era uma morte reservada ao que hoje nós consideramos aqueles que cometem crimes hediondos, aqueles que cometem crimes grotescos, brutais. E Jesus foi obediente até a essa morte. Ora, no comecinho dessa passagem, Paulo diz que Jesus tinha a forma de Deus, era igual a Deus, mas ele não teve por usurpação esse fato, mas se humilhou, foi obediente. E aí eu fico pensando, cara, se Jesus tivesse o mesmo sentimento que há hoje, não só nessa pessoa, mas em muitos que usam o Evangelho, que usam a Bíblia e, acima de tudo, usam a ignorância de muitos para se beneficiarem. Quer dizer, a coisa está virada ao avesso. A mensagem do Evangelho é exatamente o oposto disso, é exatamente o contrário disso, de você não querer se exaltar, não querer usar Deus como uma escada, de você não querer usar Deus como uma plataforma, é de você não querer usar Deus para justificar os seus propósitos, mas humilhar-se, mas diminuir-se. E, gente, é impressionante como
hoje nós vemos em muitos movimentos evangélicos no Brasil afora, e não só no Brasil, mas no mundo afora, nós vemos essa realidade de pessoas, de líderes religiosos, que utilizam do evangelho para se beneficiar. Eu lembro que quando eu era pastor, vai meu amigo, entra. Eu lembro que quando eu era pastor, numa igreja aí em Fortaleza, nós fizemos um evento numa casa de shows, e esse evento nós convidamos alguns cantores gospel famosos, e o trato com esse pessoal foi algo tão dolorido, tão difícil, tão machucante, que eu fiquei, sabe assim, estarrecido quando eu constatei que o meio evangélico, o meio artístico evangélico está cheio de lobos em pele de cordeiro, está cheio de mercenários usando a fé das pessoas mais simples para subir, para enriquecer, para fazer fortuna, para se exibir, para, sabe, se exaltar. Eu lembro que o J. Neto estava no camarim, como que tivesse treinando uma fala que ele iria usar no palco lá desse evento. E aí a fala era o seguinte: 5 letras tem Jesus, 5 letras J. Neto, 5 letras tem poder. Algo mais ou menos assim. Quer dizer, é um negócio totalmente fora do objetivo, fora da mensagem central do Evangelho, que é a mensagem da cruz. Quando você tenta, aliás, usar o nome de Deus para fazer aquilo que você acha que Deus se obriga a fazer, porque você se intitula cristão, você é abominação. Abominação. A mensagem do Evangelho é exatamente o oposto disso. Os primeiros cristãos retratados na Bíblia, eles mostraram exatamente o oposto disso. Hoje nós vemos igrejas suntuosas, riquíssimas, pastores, líderes religiosos em reuniões secretas de pastorados, ensinando como tomar mais dinheiro dos fiéis, ensinando como arrancar até a última gota, ensinando como fazer com que os fiéis, os membros da igreja entreguem carros, entreguem cartões de crédito, entreguem tudo. Isso é lamentável. Dá vontade de dizer: acorda, Brasil! Caramba! Mas eu fico realmente pasmo. Eu fico mais ainda impressionado é como é que essas pessoas conseguem arrebanhar multidões. Esse cidadão que eu comecei essa mensagem falando nele, ele conseguiu arrebanhar mais de 100 mil seguidores no YouTube. E eu fico impressionado, rapaz, como é que as pessoas são tão cegas, como é que as pessoas são tão sem conhecimento, sem discernimento. A mesma coisa acontece com essas igrejas mercenárias que conseguem encher centenas de templos pelo país afora, enquanto que os seus líderes vivem nababescamente, vivem no luxo, na mordomia,
eu outro dia estava escutando uma mensagem de um desses que defendem essa linha de pensamento, e a mensagem era o seguinte, que Jesus saiu de casa que ficava em frente ao mar, e aí ele começou a dizer: tá vendo, Jesus tinha casa de praia, Jesus morava numa casa de praia, saiu de casa que era em frente ao mar. Gente, que absurdo, que loucura. Jesus não morava numa mansão à beira-mar, meu amigo. Aliás, nós nem sabemos se essa casa era a casa de Jesus. E mesmo se fosse, não há nenhum indicativo na Bíblia de que ele morava numa mansão à beira-mar. Não use a Bíblia de forma distorcida para justificar a sua má conduta, o seu mau caratismo, a sua safadeza. Tem muitos usando a Bíblia para justificar a sua atitude doentia. E aí eu fico me lembrando das palavras de Jesus, quando ele falou lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, que naquele dia, aliás, muitos chegariam para ele e diziam, vão dizer, Senhor, no teu nome eu não operei maravilhas, eu não expulsei demônios, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E aí Jesus responde abertamente, dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Deixa eu dizer por que eu resolvi me afastar dessa coisa chamada liderança religiosa. Resolvi me afastar dessa situação onde você, quando se envolve na cozinha do negócio, nos quartinhos escuros das lideranças religiosas, você vê mais podridão, mais sepulcro caiado do que você pode imaginar. Esse foi um dos motivos que me fizeram dizer: não, eu não quero mais esse tipo de envolvimento, eu não quero mais esse tipo de convivência, porque é doentio. Vou ficando por aqui nesse programa. Aqueles que não gostam desse tipo de assunto, desculpem, mas era algo que estava engasgado, e como o canal é meu, eu uso da maneira que eu quiser. Se você gostou, passe essa mensagem para frente. Se você concorda, passe para frente. Me ajude a divulgar essa linha de pensamento, me ajude a divulgar essa linha de raciocínio. A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente.